Bom dia para todos. Eu já nem vou falar mais que é um prazer vir nessa cidade, porque senão daqui a uns dias vocês vão fazer morar em Divinópolis, né? Mas para mim é sempre uma alegria. A gente tem construído aí um grupo de amigos, de irmãos, e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? Porque nós estamos falando aí da questão da mediunidade, o trabalho que o Jader apresentou pela manhã, ele é extremamente enriquecedor, né? É uma pena, na verdade, que a gente não possa ficar mais tempo ouvindo, porque são coisas novas muito interessantes. Algumas reflexões para a gente pensar primeiramente. Quando a gente fala de mediunidade e que a gente está num trabalho onde a preocupação são abordagens filosóficas, éticas, a gente tem escutado muita coisa sobre mediunidade e a gente tem visto, às vezes, algumas posições que merecem a reflexão. A primeira coisa que nós fomos buscar foi no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, quando Kardec fala para nós que a mediunidade não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos, e faltando estes, já não há mediunidade. Aqui, eu gostaria de lembrar dois fatores. Primeiro, o fator do risco da profissionalização da mediunidade. E muitas vezes essa mediunidade, ela não é paga em dinheiro, como diz o povo, em cash. Mas ela é paga de outras formas, e isto, ao invés de facilitar o trabalho e a produção mediúnica, isto complica o medianeiro, porque ele passa a se sentir cobrado a fazer coisas que deveriam caminhar por um outro viés, que é o viés da liberdade da manifestação e da expressão, da tranquilidade do que faz, sem toda essa pressão que se cobra do 100% certo, desta ou daquela forma de acontecer. E nós vemos aí acontecendo, né, muita gente fazendo uma proposta de espiritismo sem espíritos, sem mediunidade, que eu não consigo conceber, mas tem gente aí se propondo que o espiritismo não precisa mais de reunião mediúnica, de nada, né? E o movimento espírita não é diferente de nenhum movimento humano, e a arrogância humana de achar que sabe muito é muito complicada, né? A cada momento em que eu estudo e que eu tenho à frente algum questionamento de algo mais complexo, eu vejo que eu não sei nada e tenho me permitido a não saber e a esperar resposta, e respostas que venham de meios mais apropriados, de criaturas mais apropriadas. E
nós, né, fomos lá na Revista Espírita de 1866, que Kardec afirma que o Espiritismo é o resultado do ensino dos Espíritos, de tal sorte que sem as comunicações dos Espíritos não haveria Espiritismo. Nós precisamos da mediunidade, não só como instrumento de consolo, mas como instrumento de aprendizado e de revelação para as nossas vidas. Vamos pensar um pouquinho mais, né, que dentro desse contexto, para onde que eu direciono isso? Lá para cima? Não estou... Põe para lá ou para cá? Aí, muita gente, né, eu estou vendo aí o Jader caminhando pela proposta do tema dele para a questão da pesquisa. Na minha área, a gente trabalha com mediunidade para a questão de saúde, né? Tem muita gente da Associação Médico Espírita se ocupando com pesquisa, né? Eu costumo brincar que minha fase de padreco tem muitos séculos, ou seja, milênios, então não dei conta ainda ou de evoluir ou involuir para virar cientista. Eu até hoje não sei qual que é o caminho. Mas a minha preocupação com o trabalho mediúnico é um trabalho na área da saúde. E as pessoas se acercam, a grande maioria, dentro do movimento espírita, da mediunidade, com dois objetivos, né? Vou tirar o da curiosidade, que não é o nosso feito aqui, nós estamos no sentido mais prático. Uns do consolo através da comunicação de entes queridos que já desencarnaram, né? Que é uma prática muito interessante, mas que é uma mediunidade que exige determinadas características que nós não encontramos todos os dias. E nem sempre a gente vê os médiuns que são falados, trazendo mensagens de parentes desencarnados, de amigos desencarnados, com uma produção que eu, particularmente, acho que, do ponto científico, fosse passar por um crivo e uma peneira e ser aceito. Porque informações gerais não resolve nada. Estava com saudade de você, que Deus te abençoe, do lado de cá eu te olho, eu te guardo no coração. Isso não resolve nada. Não, as coisas, para terem um sentido, elas têm que ter uma especificidade, uma demonstração, seja da personalidade, seja do conteúdo que a pessoa conhece ou de revelações que elas trazem para elas. E um outro grupo busca a mediunidade na realidade como um instrumento para que nós, possamos alcançar um melhor estado de conforto e de saúde na vida. São criaturas que estão doentes e que buscam essa ajuda. A grande maioria de nós, quando vamos a um médico ou à casa espírita por esse motivo, a gente quer respostas rápidas e efetivas. E da mesma maneira que um profissional da área de saúde pode ter suas dificuldades para conseguir fechar um diagnóstico ou acertar um medicamento ou uma indicação precisa de determinado tratamento para a pessoa,
nós vamos ver que a mediunidade também tem questões que nós não podemos nos esquecer. E sobre isso, Kardec já falava em A Gênese. São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta e reclama um tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. Outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Então, quando nós falamos de tratamento, falamos de busca de ajuda, nós não podemos esquecer que há várias circunstâncias, vários fatores envolvidos nesse tratamento que vão determinar para qualquer um de nós a maior rapidez ou a menor rapidez dos resultados esperados por nós. Isto passa desde a questão que todo mundo gosta muito de falar, do merecimento de quem está buscando, até da capacidade realmente do médium em oferecer esses fluidos de ajuda, né? E da seriedade do trabalho do grupo ali reunido na atividade em que se propõe. Então, nós vamos ver aqui, né, em conjunto, um pouco do trabalho do Hospital Espírita André Luiz. Né, eu fiz uma opção porque eu achei que poderia ser mais útil para nós, e essa é uma foto do hospital, da frente do hospital, com um pedaço aí do jardim, e o hospital está completando em outubro agora, dia 15, 50 anos de atividades de atividade hospitalar, porque o hospital foi fundado, na verdade, em 25 de dezembro de 1949, e gastou praticamente 18 anos para conseguir edificar a instituição. Ela hoje está muito diferente do que ela foi inaugurada, foram acrescentadas muitas coisas, e eu sempre levanto para o pessoal que o hospital é uma referência em tratamento de saúde mental e espiritismo do Brasil. Não é a única, mas é uma referência. E nós temos uma condição ímpar em relação às outras instituições de referência nesse sentido, que nós somos a instituição que temos mais voluntários trabalhando no departamento de assistência espiritual. A grande maioria dos hospitais espíritas, quando tem esse tipo de abordagem, ela é reduzida a alguns momentos da semana. Nós temos grupos trabalhando no hospital de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, fazendo as tarefas que nós vamos trazer aqui. E nós tentamos, cada vez mais, que as pessoas considerem que a terapêutica complementar espírita, ela é fundamental e integrada ao tratamento do hospital. Então, os pacientes que recebem essa assistência, porque a gente tem pacientes que, embora internem no hospital pelo papel humanizado dele, recusam o tratamento espiritual por crenças ou não crenças religiosas,
mas aqueles que recebem, que possam receber aquilo que nós acreditamos, que é uma visão integral em termos de saúde. O hospital, ele tem várias atividades, algumas envolvendo mediunidade diretamente, outras não, e nós vamos só citar aqui algumas, e vamos a falar um pouco dos objetivos desses trabalhos que são voltados para a mediunidade. Nós temos um trabalho que é chamado Portal de Luz. O Portal de Luz é um trabalho de sustentação vibratória do hospital. Ele é feito de duas formas, presencial ou pelo sistema de som do hospital. 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, o sistema de som faz uma leitura, uma prece, convida as pessoas todas que estão no hospital a um momento de prece e de reflexão. E nós temos trabalhadores no hospital que todas as manhãs e todas as tardes, equipes diferenciadas, eles passam em todos os setores do hospital. Né? Em todos. Quando falo todos, não é enfermaria, é sala, eles vão ao jardim, vão à horta, aonde o hospital funciona, independente naquele momento ter pessoas ou não ali, e param, fazem uma leitura em voz alta e fazem uma oração para a manutenção da vibração do hospital. E aonde tem pessoas, eles trazem o cestinho das pílulas do André Luiz, são as pílulas do livro Sinal Verde, que é distribuída para quem quer receber, né? Então eu falo que o Sinal Verde é um livro extremamente... Primeiro, ele não é um livro espírita, ele foi feito para dar educação ao mundo, né? Então, o André Luiz resolveu ensinar a gente a não arrastar a cadeira, a agradecer, a sorrir, a ter posturas de gentileza aonde for na vida. Então, ele não fala de nenhuma questão doutrinária, e isso fica mais fácil para que as pessoas que não são espíritas e que circulam pelo hospital aproveitem a mensagem. Mas é um trabalho muito importante, né? Então, eles fazem toda essa caminhada todos os dias, de manhã e de tarde, em todos os setores do hospital. Nós temos um trabalho, que é o trabalho da fluidoterapia, que é um trabalho mediúnico, né? Ele não é um trabalho em que a fluidoterapia é feita com médiuns incorporados. Vou usar uma expressão que o povo não gosta muito, mas e não me incomoda essa expressão, mas não existe nenhuma manifestação mediúnica ali. Mas ela tem uma atividade certa e constante da espiritualidade. A fluidoterapia, ela envolve 3 etapas ou 3 modos de assistência no hospital. Então, nós temos os passes, quando a gente fala em passes espirituais aqui, que seriam os passes que todo mundo tem em toda a casa espírita. As pessoas vão, sentam, um grupo que está preparado, que fez uma leitura, uma prece, vai ali fazer uma prece para que todas as pessoas que adentram a sala tenham uma ajuda e dão o passe na pessoa de forma geral, como realmente acontece na grande maioria das casas espíritas. Todas as vezes que as pessoas tomam passe, ao final, se elas aceitam, elas tomam a água fluidificada.
né? Os pacientes só vão receber esse tipo de assistência no hospital se eles e os parentes solicitaram a ajuda. Anteriormente, a gente aceitava o pedido da família ou o pedido do paciente. Há alguns anos atrás, um familiar, e eu não estou aqui denegrindo nenhuma profissão, até porque eu tenho um filho que é advogado, mas uma advogada aproveitadora, ela resolveu abrir processo contra o hospital, porque o paciente havia solicitado que ele queria ajuda espiritual, foi ele que solicitou, e a família não tinha assinado, e eles disseram que nós estávamos obrigando o familiar a fazer tratamento espiritual, que aquilo era inconstitucional, e a partir disso, então, nós só fazemos o tratamento se há o pedido das duas partes. E às vezes a gente vê os pacientes extremamente incomodados, porque eles gostariam de fazer o tratamento, e as famílias não permitem, né? E às vezes eles não são nem ligados à religião do parente que foi ali, que não permitiu aquela situação. Mas o hospital, no final do século passado, é gozado falar isso, né? Mas eu já estava lá no final do século passado, né? O hospital tem 50 anos, eu tenho 38 anos que eu estou lá, 35 como médico. Então, o hospital fez uma grande pesquisa, coordenada por um companheiro que aqueles que são mais antigos de doutrina aqui certamente conheceram, que é o Honório Abreu, que foi inclusive presidente da União Espírita Mineira, e foi muitos anos presidente do conselho do hospital, com a doutora Lenícia Aparecida, que é uma médica homeopata, e vários outros companheiros. Eles fizeram uma pesquisa nas obras, principalmente nas obras de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda, e pegaram todas as referências sobre passes, todos os casos que foram atendidos naquelas relatos dos dois espíritos, como era o passe, por que o passe foi dado daquela forma, por que tinha aquele tipo de orientação, né? É um trabalho de retomada de todas essas informações, e a partir das informações dos espíritos, eles fizeram todo um trabalho sobre passes, movimentos das mãos, vibração mental, palavras de ordens que poderiam ser utilizadas no tratamento. E montaram aquilo que nós chamamos de passes específicos. Então, como é que esses passes são feitos? Primeiro, como que isso se constrói? Os pacientes graves, que são observados pelas equipes terapêuticas, e o trabalho de estudo das equipes terapêuticas tem a participação da coordenadora do Departamento de Assistência Espiritual. Ela, embora seja espírita, geralmente o coordenador é um profissional da área de saúde, e ele é um funcionário do hospital, então ele é contratado para fazer esse trabalho. O departamento tem um diretor que é voluntário, mas ele é contratado. E nós precisamos dele porque ele é o único do departamento que pode abrir um prontuário médico, ler um prontuário médico, porque ele é um profissional da área de saúde. Os voluntários do hospital não podem ter acesso aos prontuários. Então, isso é uma questão ética, nós não podemos fugir dessa norma. Então,
esses casos são encaminhados por uma reunião que tem no hospital, todas as quintas-feiras pela manhã. Esses casos são encaminhados para o pedido de ajuda da espiritualidade. A espiritualidade levanta situações dessas pessoas e depois é montado um estudo de caso daquele paciente e é feita uma ficha. Nessa ficha tem, diante do quadro que ele apresenta, como deve ser dado o passe, qual a mentalização que a equipe de passe, porque é um passe em equipe, deve fazer em conjunto durante o trabalho. Não é uma mentalização direcionada, falada. Todos os membros da equipe recebem essa ficha de passe específico, sabem o que tem que fazer, e esses passes são realizados em momentos diferentes daqueles passes que nós falamos ali acima. Então, os passes específicos, eles são individuais, eles são determinados por uma questão clínica espiritual que é definida pela equipe, eles são orientados pela espiritualidade e eles são montados a partir de todo esse material que foi pesquisado por mais de 2 anos e que se transformou numa apostila e num referencial para o departamento. A fluidoterapia acontece em termos de água fluidificada sempre que os pacientes recebem a ajuda do passe. O hospital, ele tem ainda como atividade as reuniões que a gente chama de evangelioterapia. Nesse grupo, nós temos 2 tipos de reuniões no hospital. Nós temos reuniões de estudos evangélicos, porque a grande maioria dos nossos pacientes não são espíritas. Então, é mais fácil você estudar a moral do Cristo do que estudar a doutrina espírita, que você vai criar briga com quem não acredita em reencarnação. Isso não é o nosso objetivo. Todas essas reuniões, elas são de curta duração. Todas as equipes que fazem esse trabalho, eles têm uma reciclagem sempre para reavaliar o trabalho que fazem. Cada equipe trabalha com uma determinada ala, que tem um tipo característico de pacientes. Então, dependendo da gravidade maior ou não dos pacientes, as técnicas que são usadas são diferenciadas, às vezes até parecem de evangelização infantil, com desenhos, com coisas para montar, dependendo da gravidade que o quadro do paciente. Dependendo da característica dos pacientes, tem violão, música, para poder participarem, ficarem mais tranquilos. Mas o hospital também oferece reuniões de estudos de espiritismo, para quem é espírita e quer participar e estudar. E essas reuniões, né, nós temos inclusive reuniões que são abertas ao público, que pode, os familiares, os pacientes externos do hospital, ou a comunidade pode participar, que são reuniões como qualquer reunião pública na casa espírita. Nós temos uma biblioteca que oferece livros aos pacientes. Tem gente para orientar, quando eles aceitam orientação, que às vezes eles pegam os livros, que a gente não vai discutir. O cara não consegue ler Beabá, mas ele resolve ler Leon Denis, vai ler com Leon Denis. Quem é que vai entender ou não, isso não é a nossa questão. E dentro dessa biblioteca nós temos revistas e jornais espíritas que a gente ganha, e a gente doa para os pacientes que querem levar,
e, vez por outra, os pacientes levam os livros, e a gente não pode nem ficar infeliz, não, né? Espírita, quando a gente é assaltado em livros, a gente fica até feliz, né? Mas eles levam, e muitas vezes a gente ainda ganha para doar para eles o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quer levar para casa. Essa biblioteca tem até livros que não são espíritas, para aqueles que querem se ocupar com o tempo, com uma leitura mais básica. Nós temos atendimentos fraternos, que são feitos aos pacientes e que são feitos aos familiares. Nós temos atendimentos fraternos que os pacientes pedem, eles querem conversar com alguém no hospital. E é um trabalho que é muito procurado, porque os voluntários se dispõem a tempo, a ouvir. É um ouvido muito bom, às vezes melhor do que dos profissionais que deveriam ser bons ouvidos, né? Mas tem muita tarefa e às vezes acabam não fazendo como. Nós temos atendimento fraterno que é orientado pela espiritualidade. Às vezes a pessoa se pede uma orientação, nós vamos ver isso aqui a pouco, e aí a espiritualidade orienta para se trabalhar um tema com aquele paciente, que aquilo vai auxiliá-lo no tratamento. Então, às vezes é perdão, às vezes é terapêutica espírita, sintonia espiritual, às vezes o tema é humildade, ajuda ao outro, a importância do trabalho do ponto de vista espiritual. Nós temos atendimento fraterno para os familiares. Quando a espiritualidade indica o culto do Evangelho, é marcado um horário para a família conversar com o atendente, para saber o que é culto, se eles sabem fazer, para orientá-lo como faz, para mostrar para ele a importância no tratamento daquele paciente do culto. Nós temos, então, um trabalho com dependentes, que se chama Projeto Renascer, que é uma grande mistura daquilo que o AA trouxe com aquilo que a doutrina espírita tem a oferecer sobre o ponto de vista da dependência química. É um projeto que não foi montado dentro do hospital, mas foi trazido para o hospital pelos companheiros que montaram em Belo Horizonte. É um trabalho muito bonito. Eles têm várias apostilas com referências bibliográficas, com técnicas de trabalho, e é um atendimento de autoajuda no hospital que tem uma resposta muito melhor de presença e de acompanhamento do que o AA e o NA, porque nós temos o AA e o NA participando do hospital. E nós temos as atividades mediúnicas dentro do hospital. É importante frisar, porque aqui tem gente que não conhece, eu já falei do hospital outras vezes, não especificamente esse tema. Nenhum paciente no hospital tem contato direto com os espíritos. Nós não fazemos atividade para os espíritos se comunicarem na presença dos pacientes. Os pacientes são atendidos pelos espíritos indiretamente, não na presença dos pacientes. E nós temos no hospital 3 tipos de reuniões que necessariamente não tem esse nome, não. Eu só separei para ficar mais claro para a gente. Primeiro, um trabalho de desobsessão. O hospital tem reuniões de desobsessão de segunda a segunda. Cada dia, o hospital atende uma ala ou um grupo de pacientes específicos do hospital. Então, nós temos no hospital hoje 7 grupos de atendimentos em desobsessão. Esses grupos recebem
uma listagem de todos os pacientes que estão sob a responsabilidade do grupo, e especificamente tem uma marcação de determinados pacientes que são os mais graves e que são pedidos que se evoque ou se dirija mais especificamente em direção àqueles casos que naquele momento são os mais graves daquela reunião. Então nós temos a primeira atividade, e uma atividade de desobsessão, como todas as reuniões, né? O grupo é fechado, as reuniões são atendidas e, ao final, a equipe deve deixar as informações e as orientações sobre os pacientes que foram atendidos, ou sobre a ala e o grupo que foi atendido ali, e isso é colocado em prontuários espirituais, no computador, e quando é individual, com um prontuário do paciente, para se ter todas as informações sobre o que aquele paciente recebeu de ajuda específica do ponto de vista espiritual no hospital. Outro atendimento é o da orientação espiritual, que é aquela reunião de quinta-feira que eu levantei para vocês, que é uma reunião que tem uma parte de assistência como uma desobsessão, mas tem um trabalho de participação da espiritualidade, ostensivamente orientando sobre aqueles casos, o que pode ser feito e o que poderia melhor auxiliar aqueles casos como é que a gente diria? Na construção daquela ficha do passe específico. E nós temos uma reunião, todas as terças-feiras à tarde, que a gente chama de captação. Eu acho que o termo melhor seria uma varredura mediúnica, que faz uma pesquisa dessa, mas virou isso e todo mundo chama de reunião de captação. Mas, né, essa atividade é uma atividade muito interessante, seria extremamente produtivo se a gente tivesse mais equipes, mas você tem muita dificuldade de conseguir médiums para fazer esse tipo de trabalho. Porque é um trabalho que, de alguma forma ou não, você tem que fazer devoluções para o médium, tem que cobrar do grupo um cuidado nas informações. E, infelizmente, a grande maioria dos médiuns são extremamente vaidosos, e quando você critica o conteúdo da mediunidade, ele acha que você está criticando ele, o médium. Então, é muito difícil. E a gente ainda convive com o fato que essa reunião específica, ela é um desafio, porque terça-feira à tarde reunir gente é muito complicado, né? Só existe 2 tipos de pessoas que eu falo que vão para a reunião. São os aposentados, ou igual eu, que estou tendo que estar no hospital trabalhando. Mas o resto está trabalhando na vida sem a possibilidade de estar participando dessa tarefa. E nós vamos falar especificamente da reunião de captação, porque nós vamos trazer casos para mostrar para a gente que a prática mediúnica, se ela bem utilizada, se a gente tomar um rumo com cuidado, ela pode ser muito útil no atendimento das pessoas que a gente recebe. É claro que a gente não duvida da assistência espiritual, a gente não duvida da seriedade das pessoas que trabalham no movimento espírita. A gente sabe que é como os espíritos às vezes falam com a gente.
Vocês precisam respeitar-se uns aos outros, porque só por um fator, todas as pessoas que trabalham no movimento mereceriam respeito. Você abrir mão do seu descanso, ou do momento de você escolher outras coisas para fazer, para estar doando o seu tempo, você já é digno de respeito e cuidado por quem te ouve e por quem está ao seu lado. Então, a gente entende isso, mas nós temos aprendido que quando um grupo funciona com maior cuidado, com maior rigor, com mais estudo e mais estrutura de organização dessa tarefa, ela muda de sentido. Nós também temos a certeza de que quando um trabalho ele é muito sério e ele é extremamente útil para o mundo espiritual, no sentido da repercussão para a humanidade ou para um grupo de pessoas, eles vão atuar de maneira diferente. E eu falo isto com muita tranquilidade de uma experiência que a gente conviveu, né? O Jader estava falando das pesquisas, né? Falou do Alexander, e eu participei de uma pesquisa com o Alexander nos Estados Unidos. Claro que ele como pesquisador, eu como ratinho de laboratório. Um elefante de laboratório ou um rato muito grande, né, de laboratório. Mas é muito interessante a gente ver, porque aqueles pesquisadores, tanto o Dr. Andrew, quanto o Júlio e o Alexander, eram pessoas extremamente sérias, buscando uma seriedade muito grande. E eles foram para lá para fazer uma pesquisa. Eu descobri que pesquisador não sabe nem o que está fazendo na vida. Se a gente fala de pesquisa, de coisa, pesquisador nem sabe o que ele está fazendo. Eles acharam que iam fazer um show, não, nem por orgulho. Era pesquisar a gente fazendo tomografia, durante psicografia, que isso que ia ser o grande show do trabalho. Acontece que isso foi a menor coisa e foi a única que foi publicada, né? O pessoal prometeu publicar o resto e até hoje não publicou. Porque o que veio de orientações, né, e revelações durante aqueles dias, através de um grupo que eu, particularmente, como Tomé, achava que não ia dar em nada, é impressionante. E no último dia que eu participei da pesquisa, um dos espíritos que estava na reunião, ele virou e falou assim: olha, não voltem para os seus centros espíritas, para os seus trabalhos, achando que o que aconteceu aqui vai continuar acontecendo com vocês, não. A gente precisava muito de fazer o que nós fizemos. Então, vocês vão voltar para o trabalho do dia a dia que vocês realizam há muitos anos na doutrina. Então, aquilo que foi muito grande foi amparo, foi assistência muito especial, e que a gente vê que era feita por uma gente assim, muito pequenininha, Dr. Bezerra de Menezes, né, Benjamin Franklin, George Washington, era uma turma que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu, não sabe os parâmetros espirituais desse pessoal, que fez uma mudança realmente nesse trabalho. Mas essa captação, ela seria muito mais útil se a gente conseguisse realmente mais grupos para fazer esse trabalho. Então, a gente entende e a gente tem certeza que a atividade mediúnica dentro da área de saúde, ela pode funcionar como um recurso diagnóstico. No livro Na Viagem da Vida, né, esse livro que está aí, o Espírito Homero, que é um dos orientadores do grupo de estudo de Espiritismo e Psiquiatria e da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, ele fala sobre a questão da mediunidade e diz para a gente:
É importante que a produção mediúnica, cresça, em especial aquela que representa a assistência efetiva ao que sofre. Porém, não podem se perder, em momento algum, os cuidados com todo o material advindo da mediunidade. Não só no que concerne aos espíritos comunicantes, mas também quanto à condição íntima dos seus sensitivos. Então, a gente enfrenta essa dificuldade, né? Para fazer um trabalho desse, a gente precisa de médiuns que lutem contra a vaidade, para poderem ouvir, para poder aprimorar, e para se aprimorarem, para fazer um trabalho com maior intensidade. E qual que é o objetivo primordial da mediunidade como recurso mediúnico? O Dr. Bezerra de Menezes, nesse livro, que depois, num momento que a gente puder aqui, eu gostaria de comentar sobre ele, mas não é hora, ele diz o seguinte, né, chama Cartas ao Dr. Bezerra de Menezes, que é o livro mais novo aí da nossa participação, não é meu, não está no meu nome, mas eu participei do trabalho. No entanto, para aquele que compreende a medicina em seu aspecto integral, se faz mistério aprender a receitar em todas as dimensões da vida humana, tendo a clareza de que a cura se faz no campo moral, e este trabalho é fruto das mudanças internas da individualidade. Nesse sentido, as orientações e as revelações espirituais podem ajudar a quem trabalha, ao atendente fraterno ou ao terapeuta, seja ele psicólogo ou médico atento, recursos de onde agir e como agir de uma maneira mais integral. Vamos então trazer para vocês um pouco da reunião, rapidamente, porque o que interessa no caminhar dos nossos falas aqui são os casos que nós vamos apresentar. Então, a reunião mediúnica existe porque nós temos a necessidade do esclarecimento de casos clínicos sem resposta ao tratamento convencional. Então, quando a gente recebe pacientes que depois de alguns dias ou semanas a gente não consegue nada, ele vai ser encaminhado pela equipe para pedir uma orientação mais específica da espiritualidade. Ou se esse paciente chega e o quadro dele é tão florido que não dá para esconder que deve ter alguma coisa muito grave espiritual, ele já é diretamente encaminhado, até porque a coisa vai ficar muito feia se a gente não conseguir intervir rapidamente também do ponto de vista espiritual. Então, a indicação é da equipe interdisciplinar e ela necessita do pedido do paciente e dos familiares, ou do responsável por esse paciente. Então, a internação, existe um termo de consentimento que a família assina autorizando o tratamento. E o paciente, se ele não concordar, ele não vai ser encaminhado para o tratamento. Ele pode até ser atendido pela espiritualidade sem a gente saber, mas ele não recebe uma assistência direta, né? Ao contrário, se o paciente procura o departamento e pede ajuda e não há autorização da família, isso também não vai acontecer. Essas informações não são para os pacientes e nem são para os familiares. E isso é motivo de confusão. Há pouco tempo, um paciente queria abrir processo contra o hospital porque ele queria as informações espirituais, se é dele, ele tinha direito de receber. Né? Mas nós conseguimos até, porque a lei não coloca essa coisa, e a gente não é obrigado, ao contrário, aqui muita gente é leiga, todo mundo hoje tem ideia assim, todo mundo tem direito a prontuário.
Todo mundo, vírgula. Desde que o médico não considere que aquelas informações que estão ali podem agravar a situação da pessoa ou pode comprometer eticamente alguém que não deveria ser comprometido. Então, não é dessa coisa, dessa forma que muita gente fica achando assim, eu tenho direito, eu vou abrir processo. Eu nunca vi, os outros adoram abrir processo, né? Por isso que aumenta cada dia mais faculdade de direito. Vamos abrir processo. Então, na área de psiquiatria, é o que eu mais escuto como diretor e médico. Nós vamos abrir processo. Eu falei, vai, pode abrir processo, não tem problema não, né? Vai gastar dinheiro, vai lá buscar, depois não vai resolver muita coisa. Mas as informações, ela não é para o paciente, nem para a família. Elas não são assim, eu vou contar que a Joaquina, na outra vida, ela matou a mãe dela. Não é para isso que nós estamos buscando orientação, né? As orientações é para que o grupo consiga montar um diagnóstico moral, entender o que está acontecendo com aquele paciente, por que é tão difícil a melhora do paciente, mas é para quem trabalha. Então, essas orientações espirituais, elas são acessíveis somente aos profissionais e aos voluntários do departamento. E nem todos os voluntários do departamento têm o acesso às informações espirituais. Geralmente é quem coordena o trabalho e aqueles que fazem o atendimento fraterno. Porque são informações que ajudam demais esse trabalho, né? Infelizmente, de vez em quando alguém faz, descumprindo a regra, lê para alguém uma informação. Mas a gente orienta muito claramente que isso não é para ser passado para nenhum tipo de paciente, nem nenhum tipo de familiar. Mas eu sou espírita há muitos anos, o senhor vai me perdoar, mas as informações, elas são restritas ao hospital. A equipe que faz esse atendimento, ela é composta de médiuns ostensivos, que é bem redundante, mas é assim que a gente tem que falar, porque eu falava quarta-feira que todo mundo é médium, tem que separar que os médiuns, tem médiuns e mais médiuns, né, que é os médiuns ostensivos, não são os melhores, na realidade são os mais complicados. E entre esses médiuns, eles podem ser videntes, podem ser audientes, podem ser intuitivos, pode ser através da psicografia. A gente só não tem psicofonia na reunião, senão a reunião não rende, né? Então, geralmente, os médiuns trazem o que vê, o que escutam dos espíritos, ou os médiuns psicografam informações e orientações sobre os pacientes. Tem um dirigente, como qualquer reunião, tem os médiuns de sustentação e os passistas, vocês vão entender por que tem os passes. Tem os escreventes, que às vezes o próprio médium de sustentação é um dos que copia as informações que são dadas para os pacientes, né? A gente já pensou, o pessoal falou assim, vamos gravar, mas para gravar é um trabalho até muito mais complicado para a gente fazer um prontuário hoje para o hospital. Talvez quando tiver um prontuário eletrônico que possa ajudar, mas nem sei se é muito simples nesse sentido. E nós temos um auxiliar do departamento de assistência, um funcionário do departamento, que qual que é a função de cada um aqui, né? Os médios trazem esse tipo de orientação, o dirigente, todo mundo entendeu. O auxiliar é um indivíduo que vai buscar o paciente para ele tomar o passe e vai reencaminhar o paciente para a ala depois que ele toma o passe. E vai trazer para o departamento os prontuários médicos daqueles pacientes para que eles possam ser estudados por quem é de direito responsável por aquela tarefa. Quais são as etapas da reunião?
Então, como qualquer reunião espiritual dentro da doutrina, começa com uma leitura, geralmente se lê um texto dos livros da coleção Fonte Viva, de Emmanuel, faz-se uma prece inicial, e aí entra um paciente naquela sala. A única informação que a equipe tem do paciente é o nome dele. O dirigente da reunião ainda tem na folha dele qual é a ala que ele está e o médico dele. Mas nem essas duas informações são dadas aos médiuns. Os médiuns só sabem o nome da pessoa. E alguns médiuns ainda estão sentados de costa para a entrada, nem ver o paciente, ele não vê. O paciente entra, é feita uma prece junto com ele, ele toma o passe, toma a água fluidificada. Ele sai e os médiuns relatam o que perceberam, ou os médiuns que psicografam, eles escrevem aquelas mensagens de orientações que receberam. Então ele não sabe de que ala, qual o problema do paciente, não sabe idade, profissão, nenhuma informação. A única informação que ele tem é o nome. Algumas vezes, isso não é o comum do grupo, a gente tem que dar orientação à distância. Por quê? Porque o paciente está tão grave que ele está contido no leito e não pode sair dali pela gravidade do quadro. Ou ele foi sedado pela gravidade e não tem condições de sair do leito, não tem sentido tirá-lo da cama dormindo para poder ir tomar um passe. Ou ele está tão agitado, e muitas vezes bem acompanhado, e vocês vão entender bem acompanhado, que a turma não deixa ele ir tomar passe. Eu não vou lá, não quero ir agora, mas você não pediu, mas eu não vou não quero ir lá não. Então esses pacientes, às vezes, são, como eles deram uma orientação, uma aceitação anterior, eles são encaminhados para a orientação à distância. Nesse caso, além do nome, é dito a ala onde ele está, para que as pessoas possam, pelo menos, firmar o pensamento em direção aonde o paciente possa estar dentro do hospital. Isso vai se repetir com cada paciente. E como é uma atividade que tem o limite de duração, essa atividade nos permite, no máximo, 5 orientações por tarde. Nós não conseguimos fazer um trabalho maior do que esse, pelo tempo de disponibilidade do grupo, pela dificuldade mesmo de manter esse trabalho no sentido da participação. Às vezes, nós temos orientações espirituais específicas ou para um determinado tipo de paciente, ou para o hospital. Isso não é também o comum, não é de todo dia, mas a espiritualidade, às vezes, manda alguma orientação para a diretoria, alguma orientação para a direção do departamento, ou alguma orientação geral de como lidar com certos tipos de condições dentro do hospital. Faz a prece final e essas avaliações, essas orientações são avaliadas especificamente há algum tempo. Sou eu que faço essa avaliação. E dentro dessa perspectiva, eu queria colocar só para a ideia. Eu sou participante do grupo como médico. Então, eu tenho um sinão. Eu não dou nenhuma orientação para nenhum paciente meu.
Então, quando na parte mediúnica o pessoal vê que eu não trabalho, eu trabalho com psicografia na reunião, é porque é um paciente meu. Eu conheço o caso, eu não ficaria confortável em estar abrindo esse espaço, porque às vezes eu tenho informações que iriam comprometer esse tipo de avaliação. E quando a gente avalia e que a gente não consegue bater nada de uma história com outra, ou bate muito pouca coisa, os 35% lá que não tem zero, segundo a pesquisadora, mas que eu viro e escrevo lá, favor encaminhar para a orientação novamente, essas informações aqui não bateram, nós precisamos rever, ou encaminha para outra reunião de quinta-feira para ver se os espíritos informam, porque a gente não vai colocar no prontuário uma coisa que a gente não consegue ver. E a gente tem tentado trabalhar com os médiuns no grupo, porque também estou lá como médium, que a gente erra. E às vezes as orientações, algumas são minhas, e eu olho e falo assim, isso não tem nada a ver com nada. Vamos rever, E quando isso começa a acontecer mais, tem que puxar a orelha do grupo. Nós estamos precisando. Será que a gente está preparando adequadamente, está fazendo o trabalho adequadamente? E a gente vê que melhora, ou seja, é os médios que estão complicando o trabalho. Não é espiritualidade. Porque existem os espíritos obsessores e os espíritos de porco, igual médium. Então, os espíritos de porco, às vezes, dão mais trabalho do que os espíritos obsessores. Então, a gente tem que pensar nessa situação. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui só duas evidências que, nesses anos todos, a gente tem extremamente marcado. É a relação dos quadros de depressão com aborto, praticados ou indicados para si terceiros em vidas pretéritas. Os casos de depressão grave, que não respondem a tratamento, têm muitas questões envolvidas com aborto. E, às vezes, o gatilho da depressão nessa vida é um outro aborto, que faz com que as lembranças das outras encarnações retomem a caminhada. Outra grande evidência é que a maioria dos pacientes que hoje são dependentes químicos de álcool e droga tem histórias pregressas de abuso de álcool e de droga. Abusaram tanto usando para si, ou quanto colocando pessoas alcoolizadas ou sob efeitos de droga para fazerem o que queriam com essas pessoas das maneiras mais diferenciadas. Então, é uma evidência muito grande que a gente tem nas orientações que a gente recebe no hospital. Então, nós vamos trazer aqui para vocês casos clínicos. A gente teve o máximo cuidado possível de mudar alguns dados que não comprometeriam a história, mas que não facilitam para que nenhuma pessoa que escute possa identificá-los. Porque, eticamente, nós não podemos trazer casos de pessoas que possam ser identificados nesse sentido. Então, as histórias que nós estamos trazendo, os fatos primordiais, eles foram mantidos. Mas, alguns dados que estão aqui, eles são fictícios para que vocês não achem que é nenhum de vocês que está sendo dito aqui essa situação. Até porque, se eu tivesse que contar o caso clínico de cada um de vocês, ia demorar uns 15 séculos, porque deve ser muito obsessor complicado reunido aqui dentro. Então, os doentes, os piores doentes mentais estão fora do hospital psiquiátrico. Então, a coisa é séria.
primeiro caso, o que a gente quer mostrar para vocês? A gente quer oferecer, mostrar que a orientação mediúnica pode oferecer informações da vida atual que não foram transmitidas pelo paciente ou familiar, esclarecendo determinados pontos do quadro clínico. Muitas coisas os pacientes não contam. Às vezes as famílias não sabem, ou às vezes as famílias sabem e há um complô de não se contar as coisas que acontecem. E às vezes esse fato, ele é importante para você entender o contexto da história. E às vezes você não tem essa informação nessa situação. Então, esse primeiro caso que nós vamos trazer aqui, esse paciente X tem 29 anos, é feminina, estrangeira, ela tinha um ensino médio, eu deixei segundo grau aqui, que eu também não sei mais o que é ensino médio, segundo grau, eu já perdi a ideia que a escola quer que a gente fique perturbado com isso, né? Na minha época era colegial e ginasial, já era complicado para entender essas coisas. Você está rindo, mas era assim, colegial e ginasial, já não tem nem mais isso. Ela é vendedora e tem história, né, ela era divorciada. Por que ela foi internada? O que estava no prontuário é que ela foi internada por abuso de drogas e um quadro de depressão. Essa paciente, ela não melhorava. Tudo que se tentava fazer no hospital, todas as intervenções, parecia que ela só estava piorando. Ela tinha uma história do uso de maconha desde os 17 anos, que ela tinha parado com o casamento e reiniciou 2 anos depois da separação. Ela gastou tudo com o processo de separação, todo o dinheiro que ela tinha na vida, e isso complicou a vida dela financeira e afetiva. Ela tinha um complexo de inferioridade muito grande. Ela relatava que ela tinha presenciado violência do pai contra a mãe. Ela relatava também que ela sentia espíritos que a agrediam. Ela não fazia tratamento nenhum. E ela brigava porque ela não queria que a família participasse de nada e que a família não soubesse de nada do que ela estava vivendo. Ela tinha uma história de ser etilista social, e embora ela não aceitasse que a família soubesse de nada, ela morava com a mãe e com um filho. Ela foi encaminhada por essa falta de melhora, e o primeiro médium, ele trouxe uma história do passado, que ela teria vivido uma vida palaciana, de sexo desregrado, que ela sugeria e praticava abortos, que ela era uma pessoa dada à hipocrisia e à falsidade, e que hoje ela era uma pessoa muito frívola e arrogante. E a gente, depois, eu fui ver com quem atendia, até para trazer o caso, que isso era uma marca dela, não é uma paciente que eu conhecia, que ela deixa manifestar o seu lado negativo e indicaram que ela fosse para a desobsessão, para os passes e para a água fluidificada. O outro médium disse o seguinte: o amigo espiritual que ajudou no passe disse que quando ela era criança, ela sofreu assédio sexual por parte do pai. Ela tem medo e não confia nas pessoas. Devido à sensibilidade mediúnica, ela atrai entidades espirituais. E aí havia o relato, porque aqui a gente tem que ser sumário, e essas entidades a agrediam e a perseguiam. E ela não sabe lidar com a mediunidade. Não havia nenhuma informação sobre esse assunto.
O caso foi encaminhado para a equipe, né, já que esse assédio era uma coisa séria. Os psicólogos tentaram conversar com a mãe, mas de uma maneira que não levasse isso direto. Não houve nenhum relato da mãe dessa situação. Mas, quando foram atrás da paciente, aquela coisa de mineiro, foram comendo pelas beiradas, até que ela disse: o que vocês estão querendo saber? Não, a gente está querendo saber se você tem alguma coisa na infância que você poderia nos dizer para ajudar. Porque alguém contou. Eu falei que eu não queria minha mãe no tratamento. E o psicólogo: não, nós não temos ninguém que contou, a gente queria saber. E ela começou a chorar. Ele ouviu, e quando ela parou, ele perguntou: por que você está chorando? E ela narrou que entre os 5 a 7 anos de idade, ela foi assediada sexualmente pelo pai dela. Ou seja, essa informação não estava no prontuário, essa informação não tinha sido dada, ela tinha sido negada pela família e pela paciente. Nós descobrimos que a mãe sabia, e todo mundo fazia de rogado essa situação, e que isso tinha um envolvimento muito grande, e que o quadro de depressão era muito complicado, que ela tinha muitos espíritos abortados ainda vinculados a ela pela situação que ela tinha se comprometido. O segundo caso que a gente colocou aqui é um caso para mostrar que, às vezes, a orientação espiritual ela vai nos esclarecer o delírio que o paciente traz. Por que o paciente fala aquilo? O que aquilo significa? Porque, às vezes, do ponto de vista de quem está só vendo, assim, isso é fora da realidade, ele apareceu na cabeça dele. E a gente sabe hoje, quando falo a gente, sou eu mesmo, eu acho que não tem nenhum relato que não seja alguma verdade. Ele pode estar contaminado pelas alterações de consciência. É algo que aconteceu na vida daquele indivíduo em algum momento, de alguma forma, que a gente precisa entender melhor. Então, esse caso é de uma outra paciente, mulher com 35 anos, solteira, artista plástica. A queixa dela, quando ela entrou no hospital, é que a família dela perseguia ela. E ela não queria internar, que ela não tinha problema nenhum, ela não era louca, ela não tinha problema. Para vocês imaginarem, ela teve que ser buscada com polícia, com enfermagem especializada. Ela quis bater nos policiais dentro da casa dela, e a casa era um comprometimento só. Ela tinha pintado a casa como um artista plástico, do teto ao chão, de todos os lados, com as coisas mais absurdas e desconexas possíveis. Isso porque ela dizia que ela não tinha problema psiquiátrico nenhum. Eu só estou levantando isso para vocês verem. Ela morava sozinha, ela não aceitava nenhuma visita, até porque todo mundo perseguia. Depois nós descobrimos que não era a família, era todo mundo. Ela não se mantinha, ela não conseguia nem trabalhar direito, ela obrigava que a mãe pagasse tudo para ela. Era a mãe, o pai era vivo, o pai tinha um salário de aposentado maior, de tudo. Ela não aceitava que o dinheiro viesse dele. Ela é que tinha que pagar. E ela virava e falava com a gente: essa mulher, que é assim que ela dirigia, ela me deve muito. Eu só recebo dela. Ela afirmava que a família grampeou o telefone, que colocava detetive para persegui-la, e ela criou um problema muito sério na família, que numa das crises ela acusou que o pai a abusou sexualmente.
Isso não pôde ser comprovado de maneira nenhuma. A família muito séria, numa situação diferente, e dizia assim, olha, ele não teve nunca atitude, nós temos mais 2 filhas, nunca houve nenhum relato, nenhuma situação dessa forma. Ela se sentia preterida por todo mundo, não aceitava remédio, ela não aceitava terapia, ela começava e parava, porque todos os terapeutas eram contratados pela família e eles estavam perseguindo ela. Ela tinha uma história de um tio com quadro semelhante, mostrando que havia realmente um quadro psiquiátrico. E a relação dela com a mãe era um absurdo. A mãe, às vezes, não podia nem visitá-la no hospital. Como ela não estava melhorando, foi pedida orientação e a mãe pedindo ajuda intensa. E o primeiro médium narrou a seguinte história. Em vida passada, ela sofreu um estupro por parte do padrasto, caindo por isso na prostituição. Ela tem um medo e uma revolta de tudo isso que aconteceu. E ele contava que a mãe dela, naquela vida, protegeu o padrasto e ela se revoltou contra a figura paterna. Né? A gente que é espírita sabe aonde que chegou essa história. Né? As figuras estão aí reunidas, né, nesse delírio. Né? Por que que é a mãe que tem que pagar as contas? Né? Por que que essa história de abuso provavelmente retornou num determinado momento do tratamento? Necessidade de dialogar com a família, do estudo do Evangelho no lar, buscar reeducar-se trabalhando as energias. Isso era para a paciente, a orientação. E outro médium trouxe que uma entidade diz que ela traz uma ansiedade de um trauma de vida passada, e a agressividade é o seu mecanismo de defesa nessa encarnação. Agredir os outros é a forma que ela construiu para se proteger das agressões que ela havia vivido em outro momento. Então, nós vamos ver aí, né, que esse caso nos explica vários fatos do que ela fala e de como ela se comporta dentro da doença dela. O terceiro caso é esclarecendo um quadro clínico e o comportamento de um paciente, que a gente colocou aqui. E esse paciente, 36 anos, masculino, técnico em metalurgia, ele vivia desempregado. Esse paciente, ele foi internado com uma história de ansiedade, ele tinha uma revolta tremenda sobre os seus fracassos sociais e havia um diagnóstico anterior de transtorno afetivo bipolar. Então, na história dele, tinha que ele já tinha feito o tratamento para depressão, atualmente ansioso, irritadiço, querendo arrumar emprego. Ele exigia dinheiro do pai para jogar no bicho. Todo o dinheiro que ele recebia, porque ele sonhava em ficar rico. Ele fumava muito, tinha episódios de exaltação de humor, de agressividade, que ele era uma pessoa importante e que ele precisa de dinheiro para poder fazer tudo o que ele quer. E o que ele queria é só coisa de gente rica mesmo, né? Não é riquinha, não, é rica. E ele alternava, às vezes, períodos de depressão e de isolamento. Ele tinha várias internações, e a primeira internação dele tinha sido aos 19 anos de idade. Então, ele tinha quase 20 anos de tratamento psiquiátrico, e havia história na família de outros casos de pacientes. Então, ele,
no passado, o médium relata, ele foi uma pessoa avarenta. Ele emprestava dinheiro. A sua vida foi à procura dos bens ilusórios, sempre querendo mais. Ele buscava prejudicar essas pessoas de forma que eles perdessem tudo para ele. Então o médium relata que era o seguinte, ele emprestava um dinheiro para a pessoa e ele arrumava um jeito de infernizar a vida da pessoa de tal forma que ela não tivesse como pagar e ele pudesse tomar tudo que a pessoa tivesse. Então, ele parecia pela frente bonzinho emprestando dinheiro, ele infernizava tudo que pudesse acontecer para tomar os bens dessas pessoas. Hoje, espíritos de aspecto tirano atuam na área financeira, induzindo-o à revolta. Eles querem vingança, o autoextermínio, recomendando desobsessão, passes e água fluidificada. E o outro médium trouxe que tinha uma entidade feminina na sua lembrança, que ele apresentava desinteressado pelo sexo, e ele tinha um segredo com aquela entidade que lhe dava um sentimento de angústia. Nós não conseguimos identificar a entidade, eu trouxe aqui para mostrar que nem tudo a gente consegue, mas essa questão com ele, com o sexo, era verdadeira, porque ele só pensava no dinheiro. Tem gente que só pensa naquilo, ele só pensava no dinheiro. O negócio da vida dele era só dinheiro, né? Nesse ainda situação, um outro médium identificou que ele tinha um excesso de energia e que um amigo espiritual sugeria que ele fizesse um trabalho para ajudar as pessoas, para ele se sentir melhor. Você botar um avarento para trabalhar, para ajudar os outros, uma pessoa que é só para ele, eu brinquei o dia da orientação, falei assim, ó, o atendente vai querer ter que fazer milagre, porque ele só via o lado dele. E um outro médium, né, através da psicografia, ele foi colocado que ele foi um homem de grande conhecimento, mas só preocupado em adquirir bens materiais. Suas atitudes levaram outros à falência, alguns suicidaram por terem perdido tudo, e ele tem dificuldade para assimilar alguns aprendizados que têm sido trazidos para ele. Então a gente vê que essas orientações, você imagina no hospital psiquiátrico, uma orientação toda voltada a dinheiro, né? E mais do que isso, para um paciente que entrou ali e que os médicos não sabiam nem qual que era, né, a idade dele e qualquer situação onde ele estava, né? Era isto, né, que a gente basicamente queria trazer sobre o tema. Nós vamos só convidá-los, não sei se está dando para ver aí claramente, o Hospital Espírita André Luiz está comemorando 50 anos, dia 26, uma terça-feira, no Clube dos Oficiais, nós vamos estar comemorando 50 anos com um grupo de fala, de exposição. Falei que não é palestra, não. Aqui só tem falador. A única pessoa caladinha sou eu, mas os três aqui, os outros dois, nos três, porque Eduardo Costa, quem ouve a rádio em Confidência, sabe que ele fala muito. É em Confidência ou Itatiaia? Agora tem que saber. Itatiaia, né? Eu vou falar lá para ele terça-feira agora. Mas todo mundo fala demais. E o tema é valorização da vida, né? Nós vamos estar junto com o Ricardo Melo, o Haroldo Dutra. E quem quiser fazer inscrição, é pelo Simpla, tem o site aqui. A inscrição, ela tem uma contribuição de R$20, mas essa contribuição, na realidade, é o valor que o hospital está cobrando pelo livro que vai ser dado a todas as pessoas que estão lá, né? Mas é uma oportunidade,
nós vamos estar falando sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão do suicídio. E eu não sabia, eu ouvi isso ontem, né? A minha mulher que está falando, que escutou no hospital, e nós tínhamos 900 lugares, já temos mais de 800 inscritos. Então, se alguém ainda tiver interesse, são poucas as vagas que nós temos no trabalho. Nós, então, gostaríamos de agradecer, né, pela atenção de todos, passar a palavra para o nosso irmão, e amanhã a gente continua a nossa conversa, e à tarde nós temos aí os nossos presentes de estudos com o Jader e com o Simão. Muito obrigado.